Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo diário sobre tecnologia. É isso mesmo, e hoje vamos mergulhar nas notícias mais quentes do dia, direto dos sites TechCrunch e Gizmodo de 18 de 11 de 2025. Preparem-se porque tem muita coisa acontecendo. Para começar, vamos falar sobre o futuro dos transportes autônomos. A Tesla recebeu uma permissão crucial no Arizona para operar como empresa de rede de transportes, TNC, abrindo caminho para o tão aguardado serviço de robotáxi lá. Isso significa que a partir de 17 de novembro eles podem operar oficialmente. O Arizona se consolidou como um polo para essa tecnologia, com a Waymo já tendo uma operação robusta na área de Phoenix desde 2018. Essa é uma notícia e tanto, especialmente para a Tesla, que tem falado sobre robotáxi há anos. O interessante é que a permissão no Arizona é o passo regulatório final. Eles já tinham passado pela autocertificação para veículos autônomos em setembro, mas operar um serviço comercial cobrando pelas corridas exigia essa permissão de TNC. O Elon Musk tem mirado outros estados também, como a Califórnia, onde eles têm um serviço um tanto pseudo de transporte por aplicativo, usando funcionários para dirigir os carros. Agora, com essa luz verde no Arizona, parece que a coisa vai para valer mesmo. E falando em robotáxis, a Waymo também está a todo vapor. Eles estão removendo os operadores de segurança da sua frota em Miami, e isso é um passo importante antes do lançamento comercial previsto para 2026. Além disso, eles vão expandir para Dallas, Houston, San Antonio e Orlando para funcionários. Isso mostra a confiança deles em sua tecnologia autônoma. A Waymo também está oferecendo corridas pagas em rodovias em LA, SF e Phoenix, e lançou um programa de viagens corporativas. É uma corrida intensa nesse mercado. A Zoox, que é da Amazon, também está avançando. Eles começaram a oferecer corridas para o público em geral em São Francisco através do programa Zoox Explorer. Por enquanto, são passageiros selecionados e as corridas são gratuitas, mas é um passo crucial. Eles já têm cerca de 50 robotáxis operando em Las Vegas e São Francisco. O grande desafio para a Zoox agora é conseguir a licença da California Public Commissions para poder cobrar pelas corridas e a aprovação da NHTSA para operações comerciais com seus veículos customizados, que não tem volante. É a Waymo ditando o ritmo, mas a concorrência está chegando forte. E enquanto Tesla e Waymo avançam, a Toyota continua focada em outra frente, os veículos híbridos. Ela vai investir mais de 900 milhões de dólares em 5 fábricas nos Estados Unidos para expandir a produção de híbridos. Isso é uma prova de que, mesmo com o boom dos elétricos, os híbridos ainda têm um papel importante no mercado, especialmente com as incertezas em torno de tarifas e créditos fiscais para EVs. Eles até vão começar a produzir o Corolla híbrido elétrico nos Estados Unidos pela primeira vez. Faz sentido, né? A Toyota é líder nesse segmento há anos. Essa estratégia de continuar investindo em híbridos parece uma aposta segura para eles, ainda mais considerando que eles planejam gastar 10 bilhões de dólares nos próximos 5 anos nos Estados Unidos. É um contraponto interessante ao foco quase exclusivo em elétricos de outras montadoras. Mudando um pouco de assunto, vamos falar de inteligência artificial, que está dominando as manchetes. O CEO da Hugging Face, Clem DeLange, deu uma declaração forte. Ele acredita que não estamos em uma bolha de IA, mas sim em uma bolha de LLMs, modelos de linguagem grandes, e que essa bolha pode estourar em breve. Ele argumenta que o foco excessivo em LLMs desvia a atenção de outras áreas da IA. Essa é uma perspectiva bem interessante. DeLange aponta que os LLMs são apenas um subconjunto da IA, e que outras áreas como biologia, química, imagem e vídeo ainda têm um potencial enorme a ser explorado. A ideia dele é que modelos menores e mais especializados vão ganhar espaço, sendo mais eficientes e baratos para tarefas específicas, como um chatbot para atendimento bancário que não precisa debater o sentido da vida. Ele vê o futuro da IA na diversidade de modelos, não na concentração em um único tipo de tecnologia. Ele também mencionou que a Hugging Face tem uma abordagem mais cautelosa com gastos, em contraste com outras empresas de IA que gastam bilhões. E essa onda de IA está impulsionando investimentos pesados. A Lambda, uma provedora de data centers para IA, levantou 1,5 bilhão de dólares numa rodada liderada pela TWG Global. Isso vem logo após um acordo multibilionário com a Microsoft para fornecer infraestrutura de IA com dezenas de milhares de GPUs NVIDIA.
A Lambda está competindo forte com empresas como a CoreWeave, que também tem acordos bilionários com a Microsoft e OpenAI. Esse valor levantado pela Lambda é altíssimo e mostra o apetite do mercado por infraestrutura de IA. O mercado de data centers para IA está fervilhando, e a competição entre Lambda e CoreWeave é um bom termômetro disso. A Microsoft, nesse cenário, parece estar garantindo acesso a esses recursos de ponta, o que é crucial para suas próprias iniciativas de IA, incluindo a OpenAI. E no universo da IA, o Google não fica para trás. Eles lançaram o Gemini 3, o modelo fundamental mais avançado deles até agora. O Gemini 3 já está disponível no aplicativo Gemini e na interface de busca de IA, e promete um salto gigantesco em raciocínio, superando benchmarks como o Humanity's Last Exam. Eles também lançaram uma interface de codificação chamada Google Antigravity, que funciona como um IDE com múltiplos painéis integrando o modelo Gemini. É uma resposta direta à concorrência, né? Pouco antes do Gemini 3, a OpenAI lançou o GPT 5.1 e a Anthropic o Sonnet 4.5. O Google está jogando para ganhar com o Gemini 3, e a interface de codificação Antigravity parece promissora para desenvolvedores. Com mais de 650 milhões de usuários ativos mensais no aplicativo Gemini, o Google tem uma base sólida para essa expansão. Outra novidade em IA é o Poe, o aplicativo da Quora que reúne diversos modelos de IA. Agora ele suporta chats em grupo, permitindo que usuários colaborem com mais de 200 modelos de IA, incluindo geradores de texto, imagem, vídeo e áudio. Isso é uma evolução interessante, transformando o chatbot de uma ferramenta individual para um espaço colaborativo. Essa funcionalidade de chat em grupo no Poe é um passo bem ousado. Se pensarmos em como a interação social evolui digitalmente, isso faz sentido. Já vemos isso no ChatGPT, que também está testando chats em grupo. A ideia de famílias planejando viagens juntas ou equipes fazendo brainstorm de imagens, tudo com a ajuda de múltiplos modelos de IA em uma única conversa, abre um leque de possibilidades. É como ter um super time de especialistas de IA à disposição. E a IA também está entrando em áreas menos óbvias, como conformidade tributária. A Sphere, uma startup de software tributário nativo de IA, anunciou uma série A de 21 milhões de dólares liderada pela A16Z. A empresa usa um modelo de IA chamado TRAN para automatizar registros, cálculos e declarações fiscais para empresas que escalam globalmente. Esse é um exemplo clássico de como a IA pode resolver problemas complexos e burocráticos. O Rudder, o fundador, teve essa ideia porque ele mesmo enfrentou a dor de cabeça da conformidade tributária internacional. A Sphere parece ter uma abordagem bem completa, integrando-se com autoridades fiscais e automatizando todo o processo. E essa integração com o Stripe e Campfire é um diferencial importante. É a IA desmistificando o mundo dos impostos, que é algo que muita gente teme. E, falando de inteligência artificial em outros contextos, a OpenAI continua fazendo barulho. Documentos vazados revelam quanto a empresa paga à Microsoft. Essa informação sempre gera muita especulação sobre os bastidores dessa parceria gigante. Sim, e a Microsoft, aliás, está sendo um grande cliente para provedores de data centers de IA, como a Lambda e a CoreWeave, como a gente comentou mais cedo. Essa relação com a OpenAI é certamente um dos pilares da estratégia de IA deles. E em uma notícia que pode impactar toda a internet, a Cloudflare sofreu uma falha massiva que tirou do ar vários serviços populares, como o ChatGPT, Cloud, Spotify e X. A empresa atribuiu a falha a um bug latente em um serviço de mitigação de bots que se propagou após uma mudança de configuração. Isso é um lembrete assustador da fragilidade da infraestrutura da internet. A Cloudflare é usada por uma parcela enorme dos sites globais, e quando eles têm um problema, o impacto é sentido por todos. É irônico que um serviço que protege contra ataques de DDoS tenha sido a causa de uma interrupção tão ampla. Eles já prometeram um detalhamento completo do que aconteceu e espero que sirva de lição para todos. E agora uma reviravolta em uma batalha legal de longa data. A Meta saiu vitoriosa de um processo antitrust movido pela FTC sobre as aquisições do Instagram e WhatsApp. O juiz determinou que a FTC não provou que a Meta violou a lei antitrust. Essa foi uma vitória importante para a Meta. O juiz destacou que o cenário competitivo mudou muito desde que essas aquisições aconteceram, citando o TikTok como um exemplo de que a Meta não é um monopólio absoluto.
É uma decisão que pode ter implicações significativas para futuras regulamentações de grandes empresas de tecnologia. Na área de aplicativos, uma surpresa no Google Play. O Focus Friend, do youtuber Hank Green, foi eleito o aplicativo do ano. É um assistente de tempo de tela que usa um amigo virtual para incentivar o usuário a se desconectar do celular. Essa é uma escolha interessante, especialmente num ano onde a IA dominou as lojas de aplicativos com ferramentas como o ChatGPT e Sora. O Focus Friend mostra que, às vezes, o que o usuário mais precisa é de uma ferramenta simples e fofa para gerenciar o tempo de tela, e não necessariamente mais recursos de IA. É um contraponto à tendência de aplicativos que buscam engajar e viciar. E falando em engajamento social, o Snapchat está apostando em conversas públicas com o lançamento dos Topic Chats. A ideia é permitir que os usuários conversem sobre assuntos em alta, desde F1 até reality shows, mantendo os perfis privados. O Snapchat está tentando inovar no seu modelo de comunicação. Com os Topic Chats, eles querem criar um espaço para discussões mais abertas, mas com mecanismos de privacidade, para evitar assédio. O uso de LLMs para moderação é um ponto-chave aqui. É um movimento para competir com outras plataformas que já oferecem espaços de conversas mais públicas, mas com a identidade visual do Snapchat. Em outra frente social, o Jack Dorsey está financiando a Vine, um reboot do Vine, que promete trazer de volta a plataforma de vídeos curtos. Essa é uma nostálgica para muita gente. O Vine marcou uma época, e ver um reboot com o apoio de alguém como Jack Dorsey pode ser bem interessante. Se vai ter o mesmo impacto, só o tempo dirá. Mas a ideia de conteúdo curto e rápido tem um apelo duradouro. E para fechar o bloco de aplicativos e redes sociais, o Spotify está lançando um plano Premium Platinum com acesso lossless em 5 mercados. Isso sinaliza um investimento em qualidade de áudio para quem busca a melhor experiência sonora. É bom ver o Spotify investindo em novas formas de monetização e fidelização de clientes. O acesso lossless é algo que audiófilos valorizam muito, e oferecer isso em um plano premium pode atrair um público específico e disposto a pagar mais. Agora, vamos dar uma olhada no mercado de Venture Capital, que está passando por uns desafios. A notícia é que os LPs, ou Limited Partners, estão enfrentando uma crise de liquidez, com fundos de VC durando mais tempo do que o esperado, às vezes até 20 anos. Isso é um ponto crítico. Essa longevidade inesperada dos fundos está forçando os LPs a reavaliar seus modelos de alocação e a se engajar mais no mercado secundário para ter alguma liquidez. O mercado secundário, aliás, está virando essencial para esse paradigma. A discrepância entre as avaliações que os VCs esperam e o que os compradores realmente pagam também é gritante, com desconto de até 90% em alguns casos. E a IA, paradoxalmente, piorou as coisas para algumas empresas que não se adaptaram rápido o suficiente. E para quem está começando no mundo do VC, a captação de recursos está mais difícil do que nunca. Novos gestores enfrentam uma concorrência acirrada, com fundos estabelecidos levantando muito mais capital. A mensagem é clara: qualidade sobre quantidade. Exatamente. Os LPs estão buscando fundos de plataforma maiores e mais confiáveis. A ideia de redes proprietárias de contatos está cada vez mais distante. O foco agora é em acesso a fundadores, capacidade de escolha e, claro, a garra do time. E, de forma geral, IA e o dinamismo americano estão dominando o cenário de investimentos. No setor de EdTech na Índia, uma notícia positiva. A PhysicsWallah teve um dia de IPO excelente, com suas ações fechando 44% acima do preço de listagem. Isso vai na contramão da desaceleração geral do setor no país. É um respiro para a EdTech indiana. A PhysicsWallah, que começou como um canal do YouTube, hoje se consolida como uma força enquanto rivais como Byju's enfrentam sérias dificuldades financeiras e de governança. O forte IPO mostra que ainda há espaço para crescimento e inovação nesse setor, mesmo com a turbulência geral. A empresa planeja usar os recursos para expandir centros presenciais e fortalecer a tecnologia. Outra startup que levantou uma grana alta foi a Edgentio, que conecta marcas a criadores de conteúdo do YouTube. Eles garantiram $40 milhões numa rodada Série B, elevando o total de captação para 56 milhões e avaliando a empresa em $340 milhões. Eles usam IA para otimizar o processo de compra de anúncios e parcerias com criadores. O mercado de marketing de influência está em alta, e a Edgentio está capitalizando isso.
A IA está sendo fundamental para escalar esse processo, automatizando desde a criação de campanhas até a revisão de conteúdo. Eles estão expandindo para outras plataformas como Meta e planejam TikTok e Snap. É um exemplo de como a IA está se tornando uma ferramenta essencial para otimizar o marketing digital. E falando de viagens, a Boop é uma nova startup que quer revolucionar o planejamento de viagens. Em vez de roteiros gerados por IA, eles transformam recomendações sociais em roteiros reserváveis. A ideia é usar IA para converter as viagens de pessoas reais em roteiros que outros podem copiar e personalizar. Essa é uma abordagem bem legal. A ideia de aproveitar a confiança social e a experiência real das pessoas para criar roteiros de viagem é muito atraente. A fundadora, a Nancy Lee Smith, tem um background forte em inovação e entende a pressão que as mulheres sentem para planejar viagens perfeitas. A proposta de monetizar recomendações e oferecer comissões aos criadores é um diferencial. Imagina poder copiar o roteiro da viagem de um amigo que foi para Paris e adaptar para você. E para os desenvolvedores, o Stack Overflow está se reinventando como um provedor de dados de IA. Eles lançaram novos produtos que visam transformar seu fórum de resolução de problemas em uma ferramenta para traduzir a expertise humana em um formato acessível por IA. Essa é uma jogada estratégica bem inteligente do Stack Overflow. Eles já tinham clientes corporativos usando a API para treinamento de modelos, então faz sentido capitalizar isso. A camada de metadados que eles exportam com informações sobre quem respondeu, a confiabilidade da resposta, tudo isso é crucial para alimentar agentes de IA corporativos. É a expertise acumulada do Stack Overflow se tornando um ativo valioso no ecossistema de IA. Em outras notícias que causam um pouco de impacto, a Apple foi condenada a pagar $634 milhões a Massimo por infração de patente. Essa é uma quantia considerável. Mostra que mesmo gigantes como a Apple não estão imunes a disputas de patentes e aos seus custos. E na seara de startups que não deram tão certo, a Monarch Tractor está sendo processada por tratores que supostamente são incapazes de operar autonomamente. A concessionária alega que os tratores são defeituosos e não funcionam como prometido. Que situação chata para a Monarch Tractor. Eles já passaram por demissões e estão tentando migrar para software. Essa acusação de não cumprir com a promessa de autonomia pode ser um golpe duro, especialmente depois de terem vendido os tratores por um valor considerável.